Todo mundo sonha. Às vezes a gente vive umas aventuras malucas, outras vezes são os pesadelos que fazem a gente acordar com o coração na boca. Mas o que é que eles significam de verdade? Essa é uma pergunta que a humanidade se faz há séculos. E hoje a gente vai mergulhar fundo numa das respostas mais famosas e polêmicas de todas, a teoria de Sigmund Freud. Ok, para começar, vamos com um exemplo bem pesado. Lá no século XIX, um pesquisador chamado Alfred Maury fez um experimento meio doido. Enquanto ele dormia, um colega fez cócegas no nariz dele com uma pena. E o resultado? Foi esse sonho super perturbador que dá aí na tela. A pergunta é, como é que uma coceguinha vira uma cena de tortura? É esse tipo de mistério que a gente vai tentar desvendar. E aqui que tá o pulo do gato. Será que os nossos sonhos são só tipo uma faxina que o cérebro faz à noite, um monte de imagem aleatória sem sentido nenhum? Ou será que eles são mensagens secretas? Um código vindo das profundezas da nossa própria mente. Por muito tempo, a ciência meio que ignorou os sonhos. Até que um cara resolveu apostar tudo na segunda opção. E esse cara era Sigmund Freud. Em vez de tratar os sonhos como lixo, Freud olhou para eles como se fossem pistas numa cena de crime. Para ele, todo e qualquer sonho, não importava o quão bizarro fosse, era uma mensagem super valiosa que o nosso inconsciente estava mandando. Ele foi o primeiro a realmente tentar criar um método para decifrar esse código. E essa foi a grande sacada dele, a virada de chave. Na cabeça de Freud, nada num sonho acontece por acaso. Cada imagem, cada pessoa, cada sentimento, tudo tinha uma função, um objetivo psicológico. Os sonhos não eram aleatórios, eles tinham um trabalho para fazer. Mas que trabalho seria esse? Pois é, a teoria de Freud, no fundo, pode ser resumida numa ideia central bem simples, mas muito poderosa. Os sonhos são, basicamente, a realização de desejos. Para a gente entender isso direitinho, vamos ver uma história que o próprio Freud contou. Ele estava viajando com a família e prometeu para o sobrinho dele, um garotinho de 5 anos, que eles iam subir uma montanha. Só que o dia passou, não deu tempo e a escalada não rolou. O menino, claro, ficou super chateado, frustrado. Aí na manhã seguinte, o menino acorda feliz da vida e ele conta para todo mundo que sonhou que eles tinham conseguido, que estavam lá no topo da montanha. Ou seja, a decepção do dia anterior foi resolvida durante a noite. O sonho deu para ele exatamente aquilo que a realidade não deu. E isso é a ilustração perfeita do conceito central de Freud, a realização de desejo. O sonho seria tipo uma válvula de escape para a nossa vontade, principalmente para aquelas coisas que a gente quis e não conseguiu durante o dia. É uma ideia genial, né? Mas ela cria uma pergunta bem óbvia. Beleza, o sonho do menininho da montanha faz todo sentido, mas e os nossos sonhos? E quando a gente sonha que está caindo, que os dentes estão caindo, ou, sei lá, que está sendo perseguido por um abacaxi gigante que fala, que tipo de desejo é esse? É aqui que a teoria fica ainda mais interessante. Para Freud, a bizarrice dos sonhos não é um defeito, é o sistema funcionando como deveria. Ele achava que muitos dos nossos desejos mais profundos são, vamos dizer, chocantes, inaceitáveis. E para que a gente consiga lidar com eles enquanto dorme, eles precisam vir disfarçados. Para explicar isso, Freud criou 2 nomes. O conteúdo manifesto é a história do sonho que a gente lembra. O abacaxi falante, a perseguição, a queda, é o filme. Mas por trás disso escondido está o conteúdo latente. Esse sim é o significado real, o desejo de verdade que o sonho está tentando realizar. A bizarrice toda é só um disfarce. Então, a lógica é a seguinte. Freud imaginou que existe uma espécie de sensor na nossa mente, um segurança. O trabalho desse segurança é proteger o nosso sono. Se um desejo muito forte, muito proibido, tentasse aparecer sem filtro, a gente acordaria no susto. Então o sensor vai lá, pega esse desejo, distorce, disfarça e o transforma nessa história maluca que a gente sonha. Ok, se os sonhos são mensagens com código, como é que a gente decifra esse negócio? Freud dizia que a mente usa uma linguagem bem específica para criar esses disfarces, a linguagem dos símbolos. Esse processo todo de disfarçar o desejo tem até nome. Freud chamou de trabalho do sonho. Pensa que é tipo um tradutor ou um codificador dentro da nossa cabeça. Ele pega o desejo cru, que poderia chocar a gente, e o transforma naquela história esquisita, usando uma linguagem que só ele entende, a dos símbolos. E é aqui que a coisa fica bem polêmica. Freud acreditava que esse trabalho do sonho usa tipo um dicionário de símbolos que serve para quase todo mundo. Olha só alguns exemplos que ele deu. Sonhar com uma casa poderia representar a própria pessoa. Reis e rainhas seriam os pais. E de um jeito bem controverso, muitas coisas que parecem inocentes
tipo subir uma escada, poderiam ser um símbolo para o ato sexual. Para ele, interpretar um sonho era como montar um quebra-cabeça de símbolos. Agora vamos ver como isso se aplicaria a sonhos que muita gente diz que tem. Freud percebeu que existiam padrões, que ele chamou de sonhos típicos. Fala a verdade, quem nunca sonhou com uma dessas coisas? O sonho de estar pelado em público, aquela vergonha, aquela vulnerabilidade, ou o sonhar que está reprovando numa prova, mesmo anos depois de sair da escola, sonhar com a morte de alguém que a gente ama, ou aquela sensação incrível de estar voando. Freud via esses sonhos como um reflexo de experiências humanas universais. E para Freud, a origem desses sonhos estava lá atrás, na nossa infância. O sonho de estar nu, por exemplo, poderia ser um eco de um desejo infantil de se exibir. E agora vem a parte talvez mais difícil de engolir. O sonho da morte de alguém que amamos, por mais terrível que pareça, poderia, segundo ele, estar mascarando desejos antigos de rivalidade da infância, tipo a competição pela atenção dos pais. Tá, mas no fim das contas, para que todo esse trabalho? Por que perder tempo tentando decifrar essas histórias da nossa cabeça? Qual o objetivo disso tudo? Para Freud, a resposta era muito clara. Ele disse essa frase famosa, que os sonhos são a via régia, ou seja, a estrada principal, o caminho mais direto ou atalho VIP para o nosso inconsciente. Pensa nisso. Seria a melhor chance que a gente tem de dar uma espiada naquela parte gigante e escondida da nossa mente que, sem a gente nem notar, comanda boa parte da nossa vida. Então, analisar um sonho seria como olhar pelo buraco da fechadura para dentro de nós mesmos. Uma chance de entender o que a gente realmente quer, do que a gente tem medo de verdade e que brigas internas estamos travando sem nem saber. No fim, uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. E a gente termina com essa reflexão. A teoria de Freud, com todos os seus pontos polêmicos, pelo menos nos convida a olhar para os nossos sonhos de um jeito diferente. E se aquela história confusa da noite passada não foi só o cérebro fazendo uma bagunça, mas sim um bilhete secreto, uma pista deixada pela parte mais profunda de quem somos? A resposta talvez esteja lá, só esperando para ser decifrada.